Bom dia, jovens, tudo certinho? Então, para a gente ter aí mais uma videoaula sobre atualidades, vamos falar sobre o Brexit, né, que é um tema aí que já vem sendo foco de algumas discussões, de alguns debates há pelo menos uns 3 anos e meio, né, que vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, né, vamos dar uma introduzidazinha, que nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. Né? O Reino Unido, que é um grupo de países, e a União Europeia, que é um bloco econômico, certo? A expressão Brexit vem de British ou Britain, que é uma definição para os britânicos, né? Para o Reino Unido, mas exit, que quer dizer saída, né? Em inglês, no caso, os dois termos. Então a gente vai dar uma pincelada aí sobre as motivações sociais e históricas desse processo, as possibilidades e as consequências dessa saída do Reino Unido do bloco, né, e as reações dentro do Reino Unido, né, dos países integrantes desse grupo de países. Então vamos lá. Aí, né, a gente tem do lado direito aí a bandeira do Reino Unido, né, todo mundo conhece essa aqui, ó. E do lado esquerdo a bandeira da União Europeia. Então, algumas denominações, a maioria de vocês já conhece, né, a diferença entre Reino Unido, Inglaterra e tudo mais, mas eu trouxe aqui para a gente dar uma observada, né, nesse contexto. Então vamos lá. Olha só. Né, a Inglaterra ela é um país dentro do Reino Unido e dentro da ilha Grã-Bretanha, né, daquela ilha maior chamada Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, que é essa ilha maior, ela é composta pela Inglaterra, a Escócia, que fica ao norte, e o país de Gales, que fica a sudoeste. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês um mapinha que vai mostrar essa diferença. Inglaterra, então, está aí marcada em laranja, né? Dentro da Grã-Bretanha, ele é o maior país, certo? Lá tem Londres, Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle, que são as maiores cidades, as cidades mais importantes aí da Inglaterra, né? E se a gente der uma ampliadinha, ó, tá aí, Inglaterra em verde, a Escócia ao norte, né, que tem um litoral mais recortado ali, a noroeste, e o país de Gales, né, a sudoeste, ou oeste, tá certo? Então são esses 3 países que fazem parte da Ilha da Grã-Bretanha. Mas a gente tem outras definições também, né, outras denominações que envolvem tanto a Inglaterra quanto o Reino Unido. A gente tem as conhecidas Ilhas Britânicas, tá? Dentro, no caso das Ilhas Britânicas, a gente tem a Ilha da Irlanda. A Ilha da Irlanda ela é composta pela República da Irlanda, que é aquela que tem a bandeira verde, branca e laranja, né? Fica mais ao sul. E a Irlanda do Norte, essa sim que faz parte do Reino Unido. A gente vai ver depois aí com mais detalhes. Então a Ilha da Irlanda é aquela ilha menorzinha ao lado ali, a oeste, né? Que é dividida entre República da Irlanda e Irlanda do Norte, certo? E as Ilhas Britânicas, que seriam o conjunto de ilhas, né? Considerando a Ilha da Irlanda, a Grã-Bretanha e mais um conjunto de várias ilhas pequenas, né? Ao redor desses 2 territórios principais, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Essa é a Ilha da Irlanda, né? A Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, cuja capital é Belfast, e a República da Irlanda, né? Mais ao sul ali, cuja capital é Dublin, né? Mais famosa aí, pessoal que geralmente vê alguma informação da Irlanda, geralmente associa a Irlanda, a República da Irlanda, certo? Então, vamos lá. Essa aí seria a definição de Ilhas Britânicas, tá, pessoal? Então, ela reúne aí, ó, tanto a Ilha da Irlanda, né, com Irlanda e Irlanda do Norte, quanto a Grã-Bretanha e um conjunto de ilhas ao redor, ó. Se você pegar aqui ao norte, a gente tem um punhado de ilhas, né? A ilha de Man aqui no centro. Então, são um conjunto de ilhas que formam aí as Ilhas Britânicas, tá certinho? Então, e por fim, né, a definição de Reino Unido, né, que é o nosso foco aí principal dessa videoaula, que ele é composto pela Grã-Bretanha, todos os 3 países, mais a Irlanda do Norte, que é aquele país menorzinho dentro da ilha irlandesa, tá certo? Então, quem seriam os países? Escócia ao norte,
País de Gales mais ao sul, a Irlanda do Norte a oeste ali, né, ao norte da ilha da Irlanda, e a Inglaterra, que seria o maior país da Grã-Bretanha, daquela ilha grandona, né? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. A gente tem então em laranja o que é o Reino Unido, né? A parte da ilha da Irlanda ao norte, Irlanda do Norte, depois Inglaterra, Escócia e País de Gales. Vamos lá. Olha aí, né, ó, a diferença para a gente entender esses três principais conceitos que o pessoal usa, né? Inglaterra é um país, a Grã-Bretanha seria a ilha que integra a Inglaterra, e o Reino Unido seriam os 4 países, do qual se inclui também o país da Irlanda do Norte, né? Que faz parte de uma outra ilha ali ao lado, tá certo? Aqui é legal a gente ver, ó, a combinação das bandeiras, né? A bandeira da Inglaterra, a bandeira de São Jorge, com a cruz de São Jorge, depois a bandeira da Grã-Bretanha e a bandeira do Reino Unido, né? Elas são sobreposições de bandeiras. Depois vai ter uma imagem aqui, acho que é a próxima, ali, ó, que vai explicar essas conjunções, né? Você tem a bandeira da Inglaterra, né? A bandeira da cruz de São Jorge, mais a bandeira da cruz de Santo André, que é a bandeira da Escócia, elas formam juntas a bandeira da Grã-Bretanha, mais a bandeira, né, uma representação da bandeira da Irlanda do Norte, formaria aí a bandeira do Reino Unido, tá certo? Não é, a bandeira do País de Gales, ela não tem nenhuma representação estética dentro da bandeira do Reino Unido, por uma questão de escolha, né? E essa cruz de São Patrício, né, de St. Patrick, ela não é de fato a bandeira da Irlanda do Norte, ela é uma representação simbólica da Irlanda do Norte dentro da bandeira do Reino Unido, tá certo? Então, vamos passar aí para as próximas informações, galera. Já deu uma introduçãozinha aí sobre a questão do Reino Unido, né? Definição do que é o que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha, o que são as Ilhas Britânicas e o que é o Reino Unido, né? A gente já sabe que são 4 países: Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. E aí vamos para um contexto histórico agora, falando sobre a União Europeia, como ela surgiu, né? Como ela foi criada ao longo da história, antes mesmo de ser a União Europeia que a gente conhece hoje, tá bom? Então, vamos lá, ó. O primeiro grupo de países a se reunir e a combinar acordos econômicos, acordos diplomáticos, né, acordos geopolíticos, veio lá em 1943, 1944, né, entre a discussão da formação do bloco, do grupo, e a formação de fato demorou um tempo aí, por isso que eu coloquei entre 43 e 44, tá certo? Alguns consideram eles como o primeiro bloco, outros consideram o bloco seguinte, do qual eles se uniram, como o primeiro bloco. Eu considero eles como o primeiro, até porque eles existem até hoje, né, sob o nome de União Benelux. Esses 3 primeiros países, como eles são próximos, né, eles ainda têm alguns acordos firmados entre eles, certo? E foram o primeiro projeto de bloco econômico da Europa, né, formado por Bélgica, o BE, dessa sigla, Países Baixos, ou a Holanda, né, que é o nome mais comum, que é Netherlands, que é o NE, e Luxemburgo, que é um país bem pequenininho, né, próximo aí desses dois, que é o Lux. Então ficou ali Benelux, tá certo? Qual era a ideia? Taxação alfandegária ou uma união aduaneira padronizada, né? Que os 3 países conseguissem aí trocar produtos de uma forma padronizada, certo? Sem nenhum cobrar mais do outro. Bora ver. Olha aí os países integrantes do Benelux. A Holanda ali em cima, né, cuja capital é Amsterdã, né? Bélgica, cuja capital é Bruxelas, e Luxemburgo, que é um país muito pequeno, cuja capital chama-se Luxemburgo também, tá certo? Bora lá. Essa aí seria a bandeira da Benelux, né? A combinação de 3 países. Olha aí, isso é um fato importante. Vocês lembram aí que a data, né, da criação do Benelux foi por volta de 43, 44, ali meados da Segunda Guerra, né? E após a Segunda Guerra, com aquela tensão entre França e Alemanha, né, Estados Unidos e União Soviética, e todas essas questões geopolíticas que se colocaram ali após os tratados de Yalta e Potsdam, né, aquela coisa de, nossa, e agora? Acabamos de se matar aqui, ó, um monte de gente morreu,
né? Uma galera tá ferida, os países estão em colapso, né? O que a gente vai fazer, né? E aí eles se reuniram e começaram a discutir a possibilidade de uma pacificação, de uma unificação, de um ajuste geopolítico diplomático que não permitisse que futuramente ocorresse uma guerra, né? Ocorresse ali um conflito semelhante ao que foi a Segunda Guerra, né? Nesse contexto, o ministro francês lá de Negócios Exteriores, chamado Robert Schuman, né, elaborou uma carta, elaborou ali um tratado, um pedido, né, para que os governantes europeus evitassem novos conflitos daquela magnitude, né, evitassem disputar recursos sem necessidade e que de fato era preciso uma cooperação, né, para que todos caminhassem no mesmo sentido, no mesmo fluxo, no mesmo rumo, certo? E eles entenderam que dentro desse contexto, né, em meados do século XX, 1950 para frente, o carvão e o aço, que até então eram os principais produtos da industrialização, né, deveriam ter a sua gestão compartilhada, o seu comércio padronizado, né? E a Alemanha e a França, que eram ali até então as grandes figuras que disputavam, né, esses bens, né? A Inglaterra acabou comprando para o lado da França, a Itália acabou depois comprando para o lado da Alemanha, mas esses dois países sempre se estranharam ali por conta da região da Alsácia e da Lorena, né? E o Plano Schuman ele veio meio que para projetar, né, para sugerir uma solução a esse conflito, né? Vamos então pensar um bloco, pensar um grupo que gerencie e que comercialize carvão e aço, né? De forma organizada, de forma regulamentada. Bora ver. Então esse aí é o Schuman, né? O Robert Schuman, lá em 1950, assinando ou redigindo, né, o que foram os pontos do Plano Schuman, né? Que foi ali a base ideológica que inspirou, né, a ideia de um protótipo de União Europeia para o futuro. Isso lá em 1950. Olha aí, ó, qual que eram os argumentos principais desse Plano Schuman? Evitar as guerras, portanto, né, buscar a cooperação, proteger-se contra a ameaça comunista, devido à proximidade da União Soviética do território europeu ocidental, né? Lembrando que até então a União Soviética, né, durante a Segunda Guerra, ela era um aliado, mas após isso, com a divisão de Berlim, com a divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental, né, isso ficou um pouco, e a questão capitalista versus socialismo, isso ficou um pouco ali como sendo um tema preocupante, até porque a gente tinha acabado de sair de uma guerra onde um ditador, onde um cara centralizador de poder tinha devastado a Europa toda, né? E o Stalin até tinha feito alguns acordos, por exemplo, com o Hitler para dividir a Polônia, por exemplo. Então isso ficou meio mal resolvido, vamos dizer assim. E os Estados Unidos também tinham um interesse muito grande que a Europa se aproximasse muito mais do discurso dele do que do discurso do Stalin. Então essa ideia de ameaça comunista estava embutida dentro do Plano Schuman. Lembrando que a França era parceira, né, dos Estados Unidos e do Reino Unido nesse contexto, certo? Então, o Plano Schuman ele vem com esses dois pontos principais, né? Cooperação, gestão de território de recursos de forma cooperativa e proteção contra o avanço do comunismo na parte ocidental do território europeu, certo? Quais eram ali os pontos ou as áreas de principal gestão para esse sentido? A Alsácia e a Lorena, que nesse momento pertenciam à França, e a região de Sarre, na Alemanha, que eram grandes produtoras de ferro e carvão mineral. Ferro, que é uma das bases do aço, né? Então, eram áreas importantes que eram permeadas por esse acordo aí do Plano Schuman, tá certinho? Bora ver. Né? Dentro desse ponto ali do Plano Schuman, né, e do avanço dessas negociações pós-Segunda Guerra, surge a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Lembrando que esses eram os dois elementos, os dois recursos que pretendia-se
gerir de forma integrada, de forma cooperativa, tá certo? Então, em 1951, um ano depois dessa fala do Schuman, foi criada essa comunidade, a primeira comunidade econômica europeia, né? Que reuniu, além, olha aqui, ó, dos 3 países do Benelux, Bélgica, Holanda, né, os Países Baixos, e Luxemburgo, também a Itália, a Alemanha Ocidental, que era a parte não soviética, né, a parte capitalista da Alemanha, e a França, tá bom? Esse grupo ficou sendo conhecido inicialmente como a Europa dos 6. Assim como o Benelux ainda existe atualmente, a CECA ela não extinguiu, né, durante a criação da União Europeia, que foi futura, ela continua existindo. Os acordos, né, as relações diplomáticas entre esses países membros continuaram vigorando até 2002, quando ela foi assimilada, né, esses tratados eles foram assimilados pela União Europeia, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. Essa era a bandeira inicial, né, com os 6 países membros, e depois ela passou a ser uma bandeira readaptada, né, com 12 estrelas, porque foram entrando outros membros nessa comunidade econômica do carvão e do aço. Né, ó. Lá em 57, 5 anos depois, certo? Entre 57 e 58, foi estabelecido que outros pontos deveriam ser integrados, deveriam ser somados às intenções da CECA, né? Deveria ser criada uma outra mentalidade. A CECA não deixa de existir, tá? A Benelux também não deixa de existir, mas outros países passam a ter interesses na criação de uma comunidade econômica ou de um mercado comum, certo? Isso foi assinado através de uma reunião lá em Roma em 1957, que passou a vigorar em 58, né? Qual era a ideia? Integração econômica e política. Ter assuntos em comum, geopolíticos, né? Tratar de uma união que estreitasse ainda mais as relações entre os países europeus. Não só no comércio de carvão e aço, mas em outros pontos importantes. Tá certo? A ideia então era que esses países tão pequenos, né, com histórias tão distintas, mas num território que era muito próximo, muito plural, né, conseguissem ajustar os seus interesses em bloco, em conjunto. Olha aí a reunião de criação do Mercado Comum Europeu ou da Comunidade Econômica Europeia, né? Isso lá em 57, né? Uma galera reunida aí para discutir, para debater as formas para se criar esse grupo. Olha aí, ó, os outros países que acabaram entrando ao longo do tempo, né? Reino Unido, que entrou em 73, né? Ele entrou em 73 e depois foi feito um plebiscito popular em 75 para afirmar que a população estava de acordo com essa entrada, tá certo? Depois a Irlanda, a Dinamarca, a Grécia, Portugal, Espanha, em 89 com a unificação da Alemanha, né? Na verdade, próximo da unificação da Alemanha, a Alemanha Oriental também começou a fazer parte desse bloco. Então, considerando que a Alemanha já estava ali, né, os outros 6 países que entraram transformaram aquele grupo dos 6 no grupo dos 12. Né? Os 12 países que integravam ali o mercado comum europeu. Certo? Olha aí, em 92, portanto, quase 40 ou 50 anos, desculpa, quase 40, né? Deu 35 anos. 35 anos após, né, a criação do mercado comum europeu, se decide ampliar esses acordos, ampliar essas intenções e se criar uma União Europeia, né, através do primeiro tratado, né, ele depois foi sendo reformulado, foi sendo readequado, chamado Tratado de Maastricht. Né? A ideia era que, além da negociação e da circulação de carvão, aço e questões políticas, também se tratasse ali, ó, do livre movimento de produtos, pessoas, serviços e capital. Né? O dinheiro circulasse de uma forma mais espontânea, mais tranquila, sem muitas burocracias entre esses países membros. Tá certo?
Esse tratado de 92, o Tratado de Maastricht, ele vai ser readequado depois pelo Tratado de Amsterdã, em 99, pelo Tratado de Nice, em 2003, e pelo Tratado de Lisboa, em 2007. Cada um desses tratados colocando pontos novos, né? Questões novas a serem contempladas pela União Europeia. Tá certo? Com o tempo, essa União Europeia ela vai assimilar várias outras comunidades, né? A Comunidade de Energia Atômica, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, com o propósito de qualificar cada vez mais essa união, essa gestão colaborativa dos recursos e da geopolítica europeia, tá certo? Bora ali para o próximo slide. Essa aí é a bandeira da União Europeia, que já era a bandeira do Mercado Comum Europeu lá em 57, tá certo? Já era bastante antiga, né? Ela não é uma coisa que surgiu com a União Europeia. Bora ver. Olha aí, ó, a cronologia da adesão da União Europeia, né? 95, Áustria, Finlândia e Suécia. Em 2004, um monte de países, né, conseguiram adentrar, né, depois do Tratado de Nice, conseguiram adentrar ao grupo: Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Chipre e Malta. Muitos desses países antigos membros da União Soviética, né? Antigos membros do território soviético, que só em 2004 conseguiram aí adentrar, né, integrar o bloco econômico da União Europeia. Em 2007, né, foi a vez da Bulgária e da Romênia. Em 2014, a Croácia, que foi dividida, né, que foi desmembrada da Iugoslávia, né, depois dos anos 90. Então, em 2014, ela acaba fazendo parte ali dessa unificação do bloco da União Europeia, tá certo? Tem algumas adesões que estão ali em espera, né? Candidatos que ainda estão na fila. Países candidatos: Albânia, Macedônia, Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia. Montenegro e Sérvia, que faziam parte também da Iugoslávia. E países potencialmente membros: Kosovo, que está recém-emancipado, e a Bósnia e Herzegovina também, que é um ex-país integrante da Iugoslávia, né? Então esses dois aí ainda estão em processos de análise para ver se vão integrar a União Europeia, tá certo? Bora ver aqui, ó, como que funciona, né? Quais são os estágios para a formação de um bloco econômico. Isso aqui eu vou tentar ser mais rapidinho, porque a ideia não é isso, eu só quero dar uma introdução para vocês do que foi o Reino Unido, né, do que foi a União Europeia, para a gente depois chegar nesse debate principal ali do Brexit. Então, blocos econômicos ali, ó, você tem algumas fases, né, as três primeiras que foram ali percorridas pela Benelux, pela Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e pelo Mercado Comum Europeu. Zona de transferência ou de preferência tarifária, galera. Preferências tarifárias entre os membros, né? Tem as mesmas tarifas ou tarifas mais baixas entre o grupo de países que faz parte desse bloco, né? Pagar menos imposto entre os produtos que são negociados por esses países. Zona de livre comércio, eliminação, né, de barreiras, sejam elas financeiras ou não, pode ser barreira burocrática, para a circulação de mercadorias entre os países membros, né? Olha lá, ó. A de preferência tarifária, que foi a primeira, a gente tem a Associação Latino-Americana de Integração. A de livre comércio, que é a segunda, o Tratado de Livre Comércio das Américas, conhecido como NAFTA, ou a Comunidade Andina, né, que são os países cortados pela Cordilheira dos Andes. Esses aí são projetos, né, ou exemplos de zona de livre comércio. União Aduaneira, o Mercosul, que é nós aí, ó, os países do Mercosul, são um projeto de união aduaneira, né, que tem tarifas de importação e exportação comuns, né, tarifas ajustadas, iguais para todos os países membros. Você vai pagar sempre a mesma tarifa, seja de um produto que venha de um país ou de outro, desde que ele seja membro daquele bloco. E por último, essas são os estágios da União Europeia, né? Você tem o Mercado Comum Europeu,
né? Circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais de uma forma menos burocrática, taxa de juros e políticas fiscais comuns, o exemplo da União Europeia, e o último estágio, né, que só foi atingido com a zona do euro, quando você tem uma unificação monetária, galera. A moeda e o sistema monetário acabam sendo únicos, conduzidos por um banco central do bloco, né, o Banco Central Europeu, que gerencia o euro, tá certo? Então, bora aí, ó, tem um esqueminha, né, das 5 fases. Olha lá, o livre comércio, depois política comercial uniforme, depois livre movimento de fatores de produção, depois harmonização de algumas políticas e depois moeda única, né? Esses 5 estágios vão acrescentando cada um deles um elemento aí para esses acordos de bloco. Agora vamos lá para o Brexit, né? Aquilo que levou, ou aquilo que era plano de fundo, né? Pano de fundo para as relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Tem 2 pontos aí que a gente tem que colocar que justificam um pouco desse prévio afastamento, né? Dessa questão do desligamento histórico entre o Reino Unido e a União Europeia. Tem 2, né? Eu falei de 2, então vamos para o primeiro. O Acordo de Schengen. Para quem não sabe, o Reino Unido nunca assinou esse acordo que permite o deslocamento de pessoas de forma livre no território. Então, se você é europeu, você tem que apresentar algum tipo de documento para atravessar ou para entrar na Inglaterra, mesmo você sendo ali da União Europeia, né? O Acordo de Schengen, ele inclui 26 países da União Europeia e 4 não membros da União Europeia, tá certo? O Reino Unido não assinou esse acordo, ele só coopera judicialmente. Por exemplo, se alguém tiver algum problema em um país e, aspas, fugir para o Reino Unido, ele pode prender essa pessoa em nome da União Europeia, né? Ele pode intervir judicialmente ou policialmente para ajudar a União Europeia nesses pontos mais críticos. Mas ele não assinou esse acordo de Schengen, né? Essa questão de poder se deslocar entre os territórios livremente de formas menos burocráticas. Então, você precisa apresentar algum comprovante que você é você, um documento seu, quando você entra na Inglaterra, independente se você é francês, português, alemão, você tem que ter esse documento, né? Porque, afinal, o Reino Unido não assinou esse plano de Schengen, esse acordo de Schengen, tá certo? Que, se eu não me engano, foi escrito na década de 80, eu não coloquei aqui, mas se eu não me engano foi 85 que ele foi assinado. Olha lá, ó, os países que fazem parte do Tratado de Schengen: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia e Suíça. Estão todos aí em amarelos, tá certo? O que não faz parte ali, ó? A gente tem um território entre a França e a Espanha, que é Andorra, né? E no sul da França, que é Mônaco, né? Esses países aí muito pequenininhos que não fazem parte do Tratado de Schengen, né? E que estão ali mais ou menos destacados ali com esse cinzinho no meio ali, perdidos. Mas vocês podem ver ali que o Reino Unido não faz parte do tratado, né? Então não tem ali essa cooperação, essa simplificação de deslocamento territorial entre quem é do Reino Unido, que vai para a Europa, ou quem é da Europa e chega no Reino Unido, né? Isso aí já era um indicador de que a União Europeia não é tudo isso que a gente quer, não, né? Vamos pensar num outro aspecto. E a zona do euro, claro, né? A gente sabe que o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda, né, nacional. Eles têm lá a libra esterlina, que tem um valor maior, né, tem uma segurança maior de flutuação. Embora você consiga fazer transações com euro dentro da Inglaterra, do Reino Unido, a moeda deles não é o euro, né, é a libra esterlina, certo? Olha só, e nem todos os países da União Europeia também usam o euro, né? Porque só 19 deles, né, são 27, só 19 deles adotam o euro como moeda comercial, né? Moeda padrão nacional, certo? Isso desde 2002, tá certo? Reino Unido não é um deles. Então, o Reino Unido não tinha livre circulação de pessoas de fato do bloco e não tinha a unificação monetária. Ele tinha uma moeda diferente e tinha leis
de trânsito de pessoas, além do acordo de Schengen. Ele não era signatário desse acordo. 2 pontos principais, né, 2 pontos muito importantes da União Europeia que o próprio Reino Unido já não respeitava desde o início. Né? Nunca fez parte, desde 85, do acordo de Schengen e desde 2002 da questão do euro. Né? Então já era de se suspeitar ali que uma hora o negócio ia dar ruim. Né? Opa! Olha aí, ó, né? Quem são os países que fazem parte da zona do euro, que tem o euro como moeda, né? Os países que estão em cinza escuro, tirando o Reino Unido, que agora não é parte da União Europeia, são os países que não adotam o euro como moeda, ó. Suécia, Polônia, Dinamarca, a República Tcheca, Romênia, Hungria, a Grécia... a Grécia faz... a Croácia, desculpa, a Bulgária e a Romênia, né? São países que são parte da União Europeia, mas que não adotam o euro como moeda, tá certo? Vamos lá, seguindo aí. Oxi, tô errando aqui o lado de apertar. Vai, amiguinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui são os países que fazem parte, né? Ele colocou a Turquia aqui, galera. Desculpa, ele colocou... Deixa eu ver aqui que país que é de novo. É Kosovo e Bósnia e Herzegovina, provavelmente. Eu não sei porque tá marcado aqui, mas tá. É o mesmo mapa aqui, só que sem agora os países que são parte da União Europeia. Desconsidere esse mapa, esse ponto rosinha aqui, porque eu não vou saber explicar por que tá aqui. Eu nem tinha reparado que ele estava aqui, na verdade. Desculpa. Os países que são partes da União Europeia e que adotam o euro, tá certo? Então, bora lá para o próximo slide. Agora sim, o ponto que é histórico e que levou ao Brexit, né? Quem foi responsável? Quem propôs isso? O que aconteceu durante essa trajetória, né? O que foi... a questão política que levou a isso. Então, colocando aí, ó, né, a primeira figura importante, né, o ministro que prometeu o Brexit, foi o tal do David Cameron. O David Cameron, ele esteve à frente ali como primeiro-ministro da Inglaterra de 2010 até 2006. Né? Foram 6 anos de representação como um membro do Partido Conservador e primeiro-ministro, né, na Câmara dos Comuns. Ele, de fato, era contra o Brexit, né? Mas, para garantir a sua manutenção como primeiro-ministro, ele propõe um plebiscito durante a sua campanha para a reeleição em 2015. Né? Ele fala, não, eu sei aqui, ó, que vocês estão querendo isso. Tinha uma ascensão ali muito forte de alguns partidos de extrema-direita, da UKIP, né, de alguns partidos que colocavam a pauta da ineficiência da União Europeia para gerir acordos, para gerir assuntos importantes para o Reino Unido, e isso ficou muito forte ali naquele contexto, né, entre 2014 e 2015, e ele é compelido a projetar, a sugerir esse plebiscito durante a campanha, certo? Então ele é reeleito, né? No final de 2015 ele é reeleito e ele agenda um plebiscito para 23/6, né? 23 de junho de 2016, certo? E ele toma uma surpresa, porque o Leave, né, o deixar a União Europeia, ganha com uma margem muito apertada de menos de 2% de votos, né? E ele meio que é obrigado a renunciar. Ele fala, olha, eu não queria, eu era contra, então eu não posso ser o primeiro-ministro que vai conduzir o Reino Unido ao Brexit. Então ele sai, né? Ele ganha a reeleição, ele faz o plebiscito, mas ele sai para que entre ali um primeiro-ministro favorável, simpático ao Leave, né? Era Leave de deixar, Remain de permanecer. O Leave ganha, ele era a favor do Remain, então ele fala, olha, não tem como eu ficar porque eu sou contra essa ideia, certo? Então vocês precisam de outro primeiro-ministro que concorde com isso, certo? Então, olha aí, ó,
Esse aqui é o famosinho lá, David Cameron, né, que foi primeiro-ministro durante o início do Brexit. O primeiro momento ali de votação, né, um plebiscito para consultar a população sobre isso, né? Perdeu. O Leave ganhou, mas a ideia dele perdeu, né? Quem entra no lugar dele? A Theresa May, né? Que era também do Partido Conservador e favorável ao Brexit. Eu não sei o que tem, acho que eu tinha colocado o Partido Conservador entre parênteses aí e ficou na edição aí, mas tudo bem, desconsidera. Né? Ela fica um pouco menos, ela fica só 3 anos, né? De 2016 a 2019. Só que durante esse período, nessa eleição que o Cameron é reeleito, né? Ele perde a maioria do parlamento. Uma parte do parlamento que apoiava o Brexit sai e dá lugar a uma galera que é resistente a essa mudança, né? E outra, em 2019 eles tomam outro revés, eles tomam outra derrota, porque as eleições municipais também mostram que os partidos a favor do Remain, a favor da manutenção, né, do Reino Unido na União Europeia, ganham força nas eleições municipais. Então a Theresa May, ela entra numa sinuca gigante, porque na eleição anterior para o parlamento eles perdem número, e depois na eleição municipal eles perdem também. Então ela fica entre 2 momentos de declínio da ideia do Brexit, mesmo sendo favorável, certo? Legal assim de lembrar sobre a Theresa May é que ela foi a segunda mulher a liderar, a ser primeira-ministra do parlamento britânico, né? A primeira foi a famosa lá, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? Que alguns são muito fãs, outros nem tanto, né? Uns falam que ela aumentou a desigualdade, outros falam que ela desenvolveu, é aquele negócio que cada um olha de um jeito, né? Mas não cabe a gente falar dela aqui, é só legal a gente lembrar que a Theresa May foi a segunda mulher a assumir a cadeira de primeiro-ministro depois da emblemática Margaret Thatcher, tá certo? E então ela ficou ali entre 2 momentos, né? O mandato dela só durou 3 anos, entre 2 momentos muito complicados para afirmar, para realizar o Brexit, tá? E ela deixa o cargo depois de ter que reajustar um prazo para efetivação do Brexit, né? Ela tinha um prazo ali, eu não me lembro se era janeiro de 2019, mas ela tem que adiar esse prazo para maio de 2019, e com isso ela fala, não vou conseguir porque o contexto não está favorável, vou ter que sair e vou colocar alguém que seja, que tenha mais articulação, né, que consiga ter ela estava desgastada também, já tinha debatido muito no parlamento, colocado suas ideias e não andava, ela estava desgastada e ela remarca essa data de efetivação e sai, né? Ela deixa o parlamento para que outro entre. Vamos mostrar aqui uma fotinha da Theresa May, né? Bem séria. A senhorinha é bem séria, né? Primeira-ministra britânica. Então ela sai lá em 2019, né? Depois de remarcar essa decisão de sair de fato, já tinha sido votada, né? Lá em 2016 com o David Cameron. Em 2019 ainda não tinha sido feita, certo? Então ela sai, falou, não deu, 3 anos aqui tentando dialogar com isso aqui, não deu, eu vou sair fora, né? E no lugar dela entra o nosso amigo Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro, né? Entrou em 2019, também do Partido Conservador, e ele tinha um slogan, né? Ele era considerado ali, não digo ser um Trump, mas ele tinha um slogan muito forte, né? Igual aquele American First, ou Make America Great Again do Trump. Ele tinha não vou dizer agora no inglês britânico, né? Mas ele tinha o vamos implantar o Brexit, né? We gonna não sei o que lá, o Brexit. Eu não sei falar muito bem inglês, mas ele tinha essa frase de impacto. E isso pegou muito forte na sociedade, um pessoal que queria, né, realmente o Brexit. Ele retoma o apoio do parlamento, né, em 2019, uma outra votação do parlamento, coloca novamente a ala que apoia o Brexit como maioria, certo? Mas mesmo assim, eles têm vários reajustes, né, do calendário. Em junho e outubro,
de 2019, eles colocam datas para reestabelecer esses apoios. Só uma correção aqui do slide. Vou voltar aqui para a gente, agora que eu vi. O primeiro reajuste aqui foi em março, tá, galera? Agora eu tô pelo celular, não vai ter como mudar. Então, o primeiro reajuste foi em março, tá? Eu devo ter confundido ali. Então, ela sai depois de março, entra o Boris Johnson, tá? Não vai ter como editar o vídeo agora, porque eu tô gravando num take só, nós é fera, tá? Então, a primeira troca de data é em março. Ela sai... eita, vamos lá. Sai a Theresa May, entra o Boris Johnson. E ele tem 3 também alterações. Em maio, ele não consegue. Em junho, ele não consegue. Em outubro, ele não consegue. Ele vai conseguir quando? Em dezembro. De dezembro para janeiro. Dezembro de 2019 para janeiro de 2020. Eles efetivam dia 30 de janeiro de 2020, de fato, o Brexit. Certo? 31 de janeiro de 2020, mas não conseguem dizer assim, acabou, né? Estamos fora da União Europeia, porque tinha tanta coisa para resolver, tanta questão burocrática, tanta questão de lei, né? De acordos comerciais, de gestão de saúde, educação, passaporte, tudo, ciência, né? Gestão de águas, de litoral, de exército, tudo, muita coisa, muita coisa. Então eles estabeleceram um período de 11 meses de transição para que se estabelecessem os critérios dessa mudança, dessa saída. Né? Tá ali decorrendo agora, né? Durante a pandemia do Covid. Eles estão estabelecendo como o Reino Unido vai sair da União Europeia durante esses 12 meses. Vai acabar dia 31 de dezembro deste ano esse prazo. Se vai prorrogar ou não, a gente vai saber só lá no futuro, né? Porque ainda está dentro do prazo que eles estabeleceram. Tá certo? Olha aí o Boris Johnson, né? Ficou com Covid, foi internado, tal. Tá lá. Segundo país com o maior número de casos, né? Terceiro é nós. Não, mentira. Tá quase. Vai chegar. Esse é o Boris Johnson. Ele conseguiu, ele entrou para a história como o cara que depois de 40 e tantos anos, lembrando que o Reino Unido entrou para o mercado como europeu em 73, fez um plebiscito popular em 75 e saiu agora em 2020, né? Então foram 40 e tantos anos dentro do bloco. Ele foi o cara que conseguiu, depois de 2 ministros, né? Ele é o terceiro, foram 2 ministros, um plebiscito e 4 datas de alteração, certo? Para que esse acordo fosse de fato efetivado. Ele foi o cara que conseguiu. Então entrou para a história aí como o ministro que fez o Brexit, né? Como foi esse plebiscito, galera? Agora é legal a gente saber ali, ó, os números, né? 75% da população votou. Então outros 25 foram abstinentes, foram os votos que não foram, né? 75% da população total que poderia votar não foi, certo? E qual foi ali, ó, a margem de votos? 51,8% votou a favor do Leave, deixar aproximadamente 17,5 milhões de votos. E 48,2% votou em Remain. Só que tem um ponto, né? Como a votação ela é geral e absoluta, o Leave ganhou em um contexto de cidades pequenas e médias e nas áreas rurais. As grandes cidades, em alguns países do Reino Unido, o Leave não foi maioria. Olha só, né? Aqui a gente está vendo ali, ó, onde foi majoritário o voto do Leave, onde foi majoritário o voto do Remain. O Remain são os amarelinhos, o Leave são os azuisinhos. Olha bem, a Escócia toda, né, toda a parte norte do Reino Unido, que faz parte da Escócia, foi majoritariamente Remain, né? Londres foi majoritariamente Remain, né? Liverpool foi majoritariamente Remain, tá? Irlanda do Norte teve território do Leave ganhando? Teve, mas foi majoritariamente Remain, né? Então, Escócia, Irlanda do Norte, Liverpool, Londres e Manchester também foram majoritariamente Remain. Alguns territórios muito importantes dentro do Reino Unido não queriam sair do bloco,
né? E olha a diferença de votos, galera. 17 milhões e 400 mil Leave, 16 milhões 140 mil Remain. A diferença foi muito pequena, né? Eu falei ali, ó, 75, mas na verdade não votaram. Votaram 72%, né? 72,2%. Olha só como era a cédula de votação, né? Referendo do Reino Unido para membro da União Europeia. Vote somente botando um X na caixa próximo da sua escolha. Você acredita que o Reino Unido deveria se manter ou deixar a União Europeia? Manter-se membro da União Europeia ou deixar a União Europeia? Aí tá lá. Manter-se membro da União Europeia ou deixar a União Europeia. Então, era uma cédula normal, bem simples, né? Manter-se ou deixar. Leave ou remain, né? Então, olha só. Quem ou onde aconteceu a maioria remain? Quais foram as porcentagens? A Escócia, mais de 60% da população escocesa votou majoritariamente remain, né? A gente viu ali, ó. Olha só, Escócia aqui, ó. Majoritariamente remain, né? Irlanda do Norte, 55% do total, né, absoluto, majoritariamente remain. Londres e Liverpool e Manchester, majoritariamente remain. A Sicília não aparece aí, tá? Que é uma ilha lá no Mediterrâneo. E Gibraltar, que é um território, né, britânico dentro da Espanha, portanto está incluidíssimo dentro do que é a União Europeia, foi 90% remain, né? 90% da galera não quer sair da União Europeia porque eles estão dentro da União Europeia. Como é que vai fazer isso? Como é que vai ser isso? Né? Olha lá, ó. Outro mapa que fala da questão dos dados, né? Olha lá, ó. Os britânicos, a ilha, né? 48% remain, 52% leave. Inglaterra, 47% remain, 53% leave. Londres, 60% remain, 40% leave. A Escócia, 62% remain, 38% leave. País de Gales, né? Esse aí ganhou o leave. 53% leave, 48% remain. Né? Deu até, tem 1% a mais aí, galera, do que pode, né? Aí está. Vamos acreditar nesse dado aí. Irlanda do Norte, né? 56% remain, 44% leave, certo? Então, tem ali alguns países, algumas maiorias de votos que optaram pelo remain, né? Não foi um negócio unânime, não foi todo mundo, nossa, queremos sair, né? Vamos sair. Então, vocês veem que é um negócio delicado de colocar, né? Olha só, as consequências. Duas coisas que estavam sendo debatidas depois disso, né? O Reino Unido gastava por volta de 12 bilhões de euros por ano com colaborações, né, para a União Europeia. Todo ano, 12 bilhões de euros ia ali para ajudar na gestão da União Europeia. Os defensores do leave, do deixar, argumentavam que esse dinheiro poderia ser investido dentro do próprio Reino Unido, né? Que é um argumento que todo mundo conhece, um argumento protecionista e nacionalismo. Não pode investir no exterior, tem que investir no nosso país, né? Como assim mandar dinheiro para fora? Tem que colocar aqui, no nosso território, investir nas nossas empresas. Argumento protecionista, argumento nacionalista. Às vezes um dinheiro investido num colaborador volta um triplo, quádruplo. Mas eles tinham esse argumento, né? 12 bilhões todo ano é um custo alto. Mas em contrapartida, a multa para se sair da União Europeia, e isso está dentro do Tratado de Lisboa, lá de 2007, né, o artigo 50, que permite que se saia da União Europeia, tem uma multa estipulada em 39 bilhões de libras. E a libra é maior do que o euro em cotação, né? Então, é um dinheiro muito grande, galera. É um dinheirão, né? Eles vão gastar aí 3,5 vezes mais grana do que um ano de grana investida na União Europeia, né? É uma escolha, né?
decidiram sair e vão ter que pagar a multa. Não sei se é bom, se é ruim, não moro lá. Mas, né, tem esses argumentos aí. Olha, gastava 12, mas vai ter que pagar uma multa de 12 bilhões de euros, vai ter que pagar uma multa de 39 bilhões de libras para sair. Tá lá no acordo, ninguém mandou assinar, né? Questões que não foram resolvidas. Por isso que eles têm lá os 11 meses de prazo para resolver essas questões, ó. Acordos comerciais alfandegários, né, que era o principal ponto de participação do Reino Unido nesse bloco, né, da União Europeia. Questões migratórias, mesmo não fazendo parte do plano do Acordo de Schengen, eles têm questões migratórias a serem resolvidas, principalmente no território da Irlanda, né, Irlanda do Norte, porque ali tem uma fronteira seca, e também Gibraltar, né, que é uma fronteira seca. Como é que vai fazer essa questão ali de gestão de fronteira, já que agora eles não são parte do mesmo bloco? Não dá para saber, tem que resolver, né? Investimentos em educação e saúde, questão de bolsa de estudo, né? Viagem de intercâmbio entre quem era do Reino Unido, quem era da Europa. Como é que vai ficar isso? Né? Investimento em saúde, dinheiro que o Reino Unido investia na Europa, né? Ou patentes que eram divididas, né? Estudos que eram feitos em grupo francês com grupo alemão, com grupo inglês. Como é que vai ficar isso? Também tem que resolver, né? Política social e de previdência, né? Como é que vai ficar a gestão dos cofres públicos ingleses, né? Britânicos do Reino Unido com essa saída, né? Vai ter alguma colaboração? Por exemplo, na verdade isso aí quer dizer o seguinte: se eu sou inglês, se eu sou britânico, se eu sou nascido no Reino Unido e sou casado com uma francesa há muitos anos, essa francesa vai receber benefício da Inglaterra? Vai receber benefícios do Reino Unido? Né? Quem é de fora, mas vive ali no território britânico, vai ter direito aos benefícios sociais britânicos, mesmo sendo de fora? Como é que vai ficar isso? Né? Então não está resolvido. Não está resolvido ainda, por isso que eles têm esse prazo aí até o final desse ano, né? Questões muito mais específicas, ó. Aplicação da lei civil e penal, compartilhamento de dados e segurança, né? Lei do espaço aéreo, tráfego de aviões dentro do território inglês, né? Aviões europeus dentro do território inglês. Questão do gerenciamento do Mar Báltico, ali o Mar do Norte, né? As águas ali, de quem que é agora? Não é mais do bloco, de quem que é? Né? Distribuição de gás e energia. A Inglaterra, o Reino Unido, são duas ilhas, né? Como é que vai chegar o abastecimento de gás ali? Como é que vai ser essa questão da gestão da energia, produção e gestão de energia? Produção e distribuição de medicamentos, né? Que eu tinha falado. Que existem laboratórios que cooperam, franceses, ingleses, alemães. Como é que vai ficar isso aí? Patente de remédio, custo, né? Produção de alimentos. A Inglaterra não é autossustentável, não é autossuficiente em alimento. Como é que vai ficar isso aí? Vai pagar mais, vai gastar mais, né? Provavelmente. Então, como é que vai ficar isso aí? Só o futuro vai saber, né? Consequências econômicas negativas, galera. Né? Isso aí são projeções, né? Não aconteceu ainda. Na verdade, algumas sim, já deram indicadores que vão acontecer. Desvalorização da Libra. Depois do acordo, né, do Brexit lá em 31 de janeiro, a Libra caiu consideravelmente de valor. Se eu não me engano, teve a maior queda histórica de todos os tempos de desvalorização. Né? Isso já é um indicador grave. A moeda vai perder força. É uma das maiores moedas, se não me engano, é a sexta moeda mais valiosa do mundo. Vai perder força. Né? Perca de importância no cenário mundial geopolítico. Quanto bloco é uma coisa, União Europeia. Quanto o Reino Unido é outra coisa. Claro que historicamente os caras sempre foram muito fortes. Né? O Reino Unido era uma das maiores frotas navais, teve ali uma forte influência na expansão da Revolução Industrial, né? Nos acordos abolicionistas pelo mundo todo. A frota naval deles era gigantesca. Né? Então eles sempre foram fortes. Mas e agora, fora do bloco? Como é que vai ser isso aí? Né? Questão de evasão industrial e comercial. A galera pode sair, né, e é um indicativo que isso aconteça de fato, sair do Reino Unido e ir para a União Europeia. Né? As empresas são... A ideia delas é lucro. Então não interessa. Ah, você saiu da União Europeia porque você quis. Então tá, eu vou tirar minha empresa daqui e vou botar lá na França, vou botar na Alemanha, vou botar em Portugal, vou botar na Espanha, vou botar em outro país da União Europeia que me dê benefícios maiores. Né?
provavelmente isso aconteça também. Tensão entre a fronteira lá entre Irlanda e Irlanda do Norte. Eles nunca foram muito amigos, né? Agora que não fazem parte do mesmo bloco, como é que vai ficar? Existe um argumento, existe ali uma fala de que pode se unificar a Irlanda. Não sei se vai, eu acho que não, né? Mas se de fato acontecer o Brexit, já aconteceu, mas se de fato isso for para frente, pode acontecer da Irlanda do Norte e da Irlanda se unificarem. Já pensou, né? O Reino Unido perder a Irlanda do Norte, né? Não, aqui ó, a gente se sair do Brexit, agora a gente vai sair do Reino Unido, né? Eu não sei ali, eu não vou criar uma sigla agora, mas pum, a primeira saída ali do Reino Unido, sai a Irlanda do Norte e se junta, né? Cria a República da Irlanda Unificada ou a Irlanda Unificada, sei lá como vai ficar esse nome, mas cria ali esse novo país por conta dessa consequência, né? Outra coisa, não sei se vai aparecer aqui, mas a Escócia, né, aquele país lá ao norte do Reino Unido, em 2014 eles tinham votado sobre sair do Reino Unido, tornar-se um país independente. E o argumento que fez com que eles mantivessem, o maior argumento que fez com que eles mantivessem essa junção com o Reino Unido foi que o Reino Unido faz parte da União Europeia, pra gente é vantagem, né? Agora, com o Brexit, isso aí caiu por terra. Inclusive, o parlamento escocês, né, o partido escocês do parlamento britânico também, que é o terceiro maior partido do parlamento britânico, está sugerindo que a Escócia saia. Está sugerindo que faça-se um novo plebiscito para que a Escócia vote sair do Reino Unido. Então, olha só, que loucura, né? Dos 4 países membros do Reino Unido, depois do Brexit, 2, que são os países que tiveram maioria Remain, né, a Escócia e a Irlanda do Norte, podem sair do Reino Unido. Já imaginou? O Reino Unido de 4 países virar 2? Virar só a Inglaterra e o País de Gales? A gente pode ver isso, né? Tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. Opa, faltou um negócio aqui, ó. Tensão social entre imigrantes. Galera, isso aí é um ponto atual, né? Que todo mundo está falando, a questão da migração na Europa. E se agora você não está mais fazendo parte de um bloco, quer dizer que toda a sua lei sobre imigração vai ser específica. Então imagine como vai ser pesado, né, para os imigrantes que vieram da África, para os imigrantes asiáticos, que estão, né, os indianos, os chineses, os marroquinos, paquistaneses, né, que vão ali para a Inglaterra, para o Reino Unido, tentar a vida, né? Já tinha esse argumento de deixar a União Europeia, sempre teve um ponto xenofóbico, né, da questão dos imigrantes. Porque a União Europeia permite a entrada dos imigrantes aqui no nosso território, né, fica fácil deles chegarem aqui, não sei o que, papapá. E isso é um ponto. Então, o Brexit pode aumentar sim a tensão com os imigrantes, né? É uma consequência que provavelmente seja muito forte ali nos próximos anos. Consequências geopolíticas, já falei ali, né, ó, falei de 2, né, a reunificação da Ilha da Irlanda e o separatismo da Escócia. O Reino Unido pode perder os 2 países, né, a primeira votação lá da Escócia foi em 2014, estão querendo fazer outra, e a Irlanda está tentando ali resolver essa questão de fronteira. Vai que a solução seja unificar os países, não sei, né? E outra, pensa bem, galera, seguinte, desde 73, né, mais de 40 anos, o Reino Unido está inserido dentro de acordos econômicos do mercado comum europeu e da União Europeia. Ele não tem traquejo, né, ele não tem tanta habilidade diplomática desenvolvida nesses últimos anos. Então como é que vai ficar as relações bilaterais? Se eles estão apostando nisso, como é que vai ficar essa relação entre os países que são simpáticos ao Reino Unido, né? O Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia, que são ali colonizados, né, pelos ingleses, os Estados Unidos e a China, né, grande potência e ascensão dos últimos anos. Como é que vai ficar essa relação econômica e política entre esses países e o Reino Unido agora fora do Brexit? Também não dá para saber, tem que esperar, né? Então esses são os pontos aí que a gente pode colocar sobre isso, né? E por fim,
as questões para o nosso textinho que pode ser entregue aí até sexta-feira, dia 29, né, que é o último dia para a gente fechar o trimestre. O Brexit será positivo ou negativo para o Reino Unido? A saída do Reino Unido da União Europeia foi positivo para o Reino Unido ou não? E para a União Europeia, é positivo ou não a perder um membro como o Reino Unido? Né? Porque textinho curto, 10 a 15 linhas, pode ter uma introdução breve, pode ser da forma como vocês acharem melhor. Entrega para mim até dia 29 na sexta e pau no gato, beleza? Então é isso, esse é o slide, né? A apresentação sobre o Brexit. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou colocar junto aí na postagem do Clipe Escola, né? Ali mais interno pra gente, alguns vídeos que eu usei para elaborar essa apresentação, tá certo? E aí vocês podem assistir outros para ter maior embasamento pro texto de vocês, belezinha? Então a gente fica assim, eu vou gravar mais um videozinho que fala da questão China e Estados Unidos, né? Gravei esse primeiro. E aí a gente se fala depois numa próxima aula, provavelmente vai ser uma live, para ver como é que vocês estão aí, como é que foi esse andamento do trimestre, tá certo? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.